descansarei, pois sei. Aleluia, aleluia. Senhor, se tem alguém cansado aqui hoje, o Senhor disse para que todo sobrecarregado, todo aquele que está cansado, o Senhor convida: vinde a mim, vinde a mim. Nós estamos aqui, Jesus, e o Senhor diz: aprendei de mim. Nós estamos aqui para aprender de Ti, Jesus. Ensina-nos. Tira o peso, tira o fardo, porque o Teu peso, o Teu fardo é suave, o Teu jugo é leve. Oh, meu Deus, traga paz a corações aqui nessa manhã. Quebre toda barreira, toda distração, e que nós possamos glorificar o Teu nome. Em o nome de Jesus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda de pé, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Isaías, no capítulo de número 44. Isaías, capítulo de número 44. Nós vamos ler alguns versículos, os versículos 3 até o versículo 5. Isaías 44, do 3 ao 5. Todos acharam? Podem dizer amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Podeis assentar. Eu estou feliz em estar aqui de volta. Domingo passado eu tive um chamado meio repentino, mas eu estive num bate e volta. Fui no sábado à noite, voltei no domingo à noite até Chicago. E estivemos ali representando o nosso pastor, presidente da nossa convenção. E foi uma bênção. Obrigado aos irmãos pela compreensão e pelas orações. É sempre bom poder contar com a igreja. Eu venho esses dias, irmãos, com bastante cuidado, orando a Deus, pedindo a Deus direção, porque muita gente, tenho até pessoas que talvez vão assistir essa mensagem que eu ainda não respondi, e me perguntando sobre o que eu acho do avivamento em Asbury. A minha visão aqui sobre avivamento, eu venho falando de avivamento já tem
algum tempo, até nós estamos estudando sobre avivamento na nossa escola dominical, mas nós temos visto vidas sendo salvas, pessoas sendo curadas, e dali eu sei que, se você acompanhou um pouquinho, é uma faculdade, uma universidade, muitas pessoas estão ali no último, tem pessoas saindo agora, daqui 2 meses se formando, e fazendo parte desse avivamento. Eu creio que Deus vai espalhar pela terra, em nome de Jesus. Você pode ficar à vontade que você está na casa do Pai. Tá? Eu não dependo da sua resposta para crer, mas é bom que você creia e expresse a sua crença. Nós cremos, eu creio nisso, eu creio, e nós vamos ver o resultado disso daqui a um tempo. Eu creio nesse resultado, eu creio que nações serão incendiadas, estados, cidades serão incendiadas pelo avivamento. Às vezes nós queremos ser céticos, até porque não é muito comum. Não é muito comum isso. A palavra avivamento, ela está muito desgastada no nosso meio. Aliás, ela está misinterpreted, ela está com a sua interpretação errada. Avivamento, nós chamamos aquilo que seria uma renovação. Igreja cheia do poder de Deus, igreja aqui dentro, né? A pessoa vem aqui, é renovada, glória a Deus. Mas avivamento não é isso. Avivamento é quando ele sai lá para fora. E eu não vou falar todas as características, porque eu acho que durante essas semanas nós vamos estar falando alguma coisa a mais. Mas é certo que em muitos lugares o avivamento tornou-se sinônimo quase que de esquisitice, de coisas diferentes, de maluquices talvez, e nós não somos ninguém para julgar. E existem aqueles que confundem avivamento com todo tipo de sincretismo religioso, coisas, coloca a sua fé em coisas. Olha, depois do culto eu vou estar na porta ali com essa água, você passa com o copinho e mais $1000 que eu te dou um pouquinho dela, ela é ungida, você leva para sua casa, e assim por diante, umas loucuras assim, que graças a Deus nós não fazemos parte. Mas muitos vão entrando nessas novidades da fé, nesse novo mercado da fé que infelizmente acontece, vende coisas, faz negócios com a fé, e Deus, eu acho que Deus fica olhando do céu com um desapontamento muito grande, porque às vezes tem até alguns memes, eles não entenderam nada, né? Parece que Deus olha e fala, eles não entenderam nada. Eu vim para salvar, eu vim para mudar vidas e não para esse tipo de coisa. Os desvios de muitos levou uma grande outra parte para o outro extremo, da apatia. As pessoas olham avivamentos verdadeiros, como já ocorreram durante a história, e com apatia e com muita pouca fé ou nenhuma crença, criticam os verdadeiros avivamentos. Mas o verdadeiro avivamento, ele ocorre e está ocorrendo em outros lugares, e aqui em Fall River ele está na esquina e na beira da curva, e eu sei que o Senhor Jesus derramará um grande avivamento nesse lugar. Nós temos tido não só a certeza nossa no coração, mas nós temos tido confirmações de Deus, que Deus levantará um povo forte, destemido, cheio de poder, que vai sair por essa cidade colocando fogo na seara dos filisteus, e nós vamos ver vidas sendo salvas, batismos com o Espírito Santo, Deus curando e fazendo muitas coisas em nosso meio. Eu creio nisso e por isso eu professo isso. Mas muitos já abafaram nos seus peitos, dentro de si, o anseio por um genuíno, por um poderoso avivamento nos nossos dias, porque há tanto ceticismo e há tanta a outra extremidade, tanta maluquice, que a gente às vezes fica pensando o que é, como vai ser e o que nós podemos esperar disso. Então, o que é que eu posso esperar de um avivamento? Preste atenção, já tem alguns anos, eu me lembro literalmente como se fosse hoje, quando o Senhor Jesus colocou no meu coração
uma série de mensagens em 2 Crônicas 7,14. E eu preguei sobre o verdadeiro avivamento durante 7, 8, 10 domingos talvez. E nós estávamos lá na Bay Street. E eu não tinha para quem pregar. Era um grupo de meia dúzia ou de 10 crentes. E se alguns estão aqui vão lembrar disso. Mas aquela palavra nunca saiu do meu coração. Aquela palavra sempre esteve presente, porque eu creio que esse avivamento que o Senhor prometeu há 10 ou 12 anos atrás está chegando. E essa igreja vai experimentá-lo. Essa igreja já está experimentando o avivamento. Eu já posso ver algumas chamas de fogo. Eu já posso ver algumas pessoas sendo incendiadas pelo poder de Deus. E eu já posso sentir alguns corações e enchendo. Daqui a pouco isso vai explodir. E nós vamos ver a mão de Deus estendida sobre esse lugar. E o Senhor Jesus usando a sua vida. Mas eu quero correr dentro dessa palavra que nós lemos em Isaías 44. Em primeiro lugar, nós teremos um avivamento, eu creio, localizado. Porque o Senhor prometeu. O Senhor fez essa promessa a Israel, mas essa promessa se estende aos povos, porque nós somos o povo de Deus. Abacuque, quando ora, lá no capítulo 3, ele fala assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos a notifica, ou faz o povo ficar sabendo dela, e aviva a tua obra no meio da tua igreja. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo do Senhor. O Senhor nos chamou para vivermos avivados, incendiados, cheios de poder, de autoridade, e é por isso que Ele nos trouxe aqui. Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre a sua igreja, sobre o seu povo, e essa promessa, ela é segura. Talvez alguém te disse assim: isso já passou, isso não existe mais, acabou lá em Atos 2. Não, senhores, a promessa foi feita para nós, para os nossos filhos, para os que estão longe e para todos quantos o nosso Senhor chamar. Esta é a promessa de Deus. Por que eu posso crer nela? Porque não foi o pastor Naline que fez. Não foi o pastor Ron que fez essa promessa. Não foi o pastor Paulo. Não foi o pastor Adriano. Não foi o pastor Flávio. Não foi o pastor Valdemar. Não foi nenhum diácono, nenhum obreiro. Essa promessa foi o nosso Deus quem fez. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele vai cumprir a sua promessa. Se você crê, começa a abrir o seu coração. Sabe por quê? Eu estava orando essa semana e o Espírito Santo começou a me direcionar. E eu ouvi alguém dizendo assim: olha, nós estávamos orando e o Senhor Jesus batizou 5 com o Espírito Santo. Eu falei assim: Senhor Jesus, batiza pelo menos 1 com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo e quer ser batizado com o Espírito Santo? Se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, hoje o Senhor Jesus vai te achar aí. O Senhor Jesus só está esperando um coração que esteja sedento pela água viva. E a água vai correr, e a água vai descer. E porque Ele disse, Ele cumpre o que Ele falou. E porque Ele diz, a palavra de Deus, o próprio Isaías, usado por Deus diz: eu sou o Senhor, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Porque quando eu falo, eu faço. Eu estou traduzindo para você. Ele faz, Ele promete e Ele cumpre. Nenhuma força na terra, nenhum coração endurecido, nenhum homem, nenhuma mulher tem o poder de segurar o braço forte do Senhor para te abençoar e para tocar na sua vida. O texto fala de um derramamento abundante. Ele diz assim, no versículo 3: derramarei água sobre o sedento e rios. O texto fala de torrentes. Eu fico pensando como é que a gente se contenta com gota. Como que a gente se contenta com respingo. Parece o padre quando vai. E a gente se contenta com isso. Quando tem uma enxurrada,
quando tem torrentes de água descendo do trono de Deus. O Senhor Deus tem promessa de torrentes. Deus tem para nós, irmãos, bênçãos com letra maiúscula, bênçãos abundantes, bênçãos sem fim. E essas bênçãos, em primeiro lugar, são espirituais. Se você entendesse isso, se eu entendesse isso, nós estaríamos mergulhados nesse rio, mergulhados nessa promessa, a nado em direção ao Espírito Santo. O Senhor Deus não nos dá o Espírito Santo por medida, por gotas. Ele quer encher. O apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito. A palavra de Deus nos mostra em Ezequiel 47 o varão chamando Ezequiel e dizendo: vem. Ele mede 450 metros ou 1000 côvados e diz: vem, Ezequiel. Ezequiel anda 1000 côvados e a água vem pelos tornozelos. E ele mede mais 1000 côvados e diz: vem. E Ezequiel vem e diz que as águas estão pelos joelhos. Eu estava falando aqui, não sei se domingo, não sei se segunda, não lembro mais. Mas quando você tem água pelo tornozelo, você ainda anda e não tem muita resistência. É você no controle. É você. Eu sou crente, sabe? Eu vou para onde eu quero, vou para cá. E o varão está lá te chamando: vem. Vem mais 1000. Anda mais algum pedaço comigo. E você anda e a água vem pelo joelho. Aí parece que o negócio fica um pouco mais duro. E ele mede mais 1000 côvados e a água vem pela cintura. Daqui a pouco vem pelo peito, onde você agora começa a ter dificuldades para andar por si só. E você fala assim: pastor, nós crescemos, nós somos inteligentes, nós temos que andar por nós mesmos. Jesus Cristo nos dá uma lição, que eu falo aqui muitas vezes: se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, você anda atrás dele, não é na frente dele. Você quer seguir, siga a Cristo, não siga nenhum outro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É você entregar o comando da sua vida nas mãos de Jesus. É você sair do banco do motorista, sentar no banco do carona e ter confiança, descansar, para você confiar naquele que está na direção. Muitas vezes nós queremos ter a direção, a maioria das vezes nós queremos ter a direção da nossa vida. Eu sei fazer isso aqui bem, pastor. Eu sou bom nisso, eu sou craque nisso. E a gente vai fazendo as coisas e o Senhor Jesus fica olhando às vezes, porque Ele diz assim: bom, é você ou eu. Não dá para ter 2 motoristas. Quem é que dirige com uma mão aqui e a outra lá? É um motorista só. É um piloto só, e o nome dele é Jesus Cristo. Não assuma o comando da sua vida, você vai quebrar. Mas se você estiver no barco ainda com Jesus, ou se ele ainda estiver no barco com você, ainda dá para acordar Jesus, né? Jesus está afundando o negócio aqui. Jesus está ansioso para levantar e dizer assim: vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Jesus, Ele ama colocar ordem na nossa vida. Jesus, Ele ama entrar nos lugares escondidos da sua casa, nos cômodos escondidos do seu coração, onde ninguém nunca conseguiu entrar, onde a sua esposa não entra, o seu marido não entra, onde o seu psicoterapeuta não entra. O Senhor Jesus quer entrar lá e fazer uma nova história na sua vida. É só você deixar o Espírito Santo chegar. Torrentes. Mas vamos seguir, o tempo não para. Segundo lugar, irmãos, por que é que devemos esperar um avivamento? Devemos esperar um avivamento porque nós precisamos. Eu falei aqui que o sinal do final dos tempos é a apostasia, a grande apostasia. Mas eu anseio por um avivamento. A igreja nesse final de tempo, ela precisa de um avivamento. Nós precisamos andar no poder do Espírito Santo. Nós precisamos andar de forma como uma vinha frondosa. As pessoas precisam ver sal e luz. Quer que eu te fale?
A igreja tem andado como uma vinha muito murcha, que você passa e tá as folhas assim murchinho. Falta vigor, falta entusiasmo. Nós temos uma boa liturgia, nós cantamos aqui, mas está faltando vigor na igreja. Eu tenho certeza que se fosse esse povo aqui, tudo corintiano, desculpa, eu sei que eu te ofendi agora, mas se fosse tudo corintiano e assistindo um jogo do Corinthians e algum lá fizesse um gol, isso aqui virava de cabeça para baixo, porque corintiano não tem cérebro. Desculpa também se eu ofendi alguém. Isso aqui virava de cabeça para baixo. Agora a gente está na presença de Deus. Às vezes nós estamos aqui cantando, eu abro o olho assim para olhar alguém. Desculpa, eu não estou te julgando. Mas nós não entramos na presença de Deus. Sabe por quê? Porque se a gente entrar nos átrios dele, se a gente entrar na presença dele de verdade, você esquece quem está na direita, você esquece quem está na esquerda. O crente ele fica bobo, ele volta a chorar do nada, o coração dele amolece, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia. Eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim, eu só quero adorar o meu Deus. Eu só quero adorar o meu Deus. A igreja precisa urgentemente de um avivamento. Nós estamos como uma figueira bonita, cheia de folhas, mas quando Jesus se aproxima não tem fruto. Nós precisamos de frutos, nós precisamos ser uma figueira que produza, nós precisamos urgentemente ser frutíferos. Em muitos lugares falta a doutrina, em muitos lugares falta o fervor, em muitos lugares há até uma boa liturgia, uma boa doutrina, mas falta poder. Nós precisamos urgentemente do poder de Deus. Em alguns lugares há muita trovoada, mas não tem chuva. O Senhor Jesus quer derramar torrentes, chuvas, chuva sobre a sua igreja. Há igrejas que infelizmente sucumbiram ao liberalismo teológico, abandonaram a fidelidade à palavra de Deus, estão pregando qualquer coisa, elas vão desidratando, murchando, entrando por um caminho de apostasia, mas esta igreja está firmada e ficará firmada na palavra de Deus, não por causa do pastor que ela tem, não por causa da liderança que ela tem, mas por causa do poder do Espírito Santo, que vai nos guiar e nos guia, e vai encher esse lugar com o seu poder. Nesse texto que nós lemos, o Espírito Santo simboliza a água, ou é simbolizado pela água. Primeiro, que não há vida sem água. Não existe vida sem água. Irmãos, água, quando você fala de fome, quem aqui já passou fome? De verdade. Ou pelo menos porque foi fazer alguma coisa que teve que passar fome. Eu fui. Não vou falar o que é esse negócio, porque é pecado falar aqui no púlpito. Mas ser meio bobo assim da cabeça, sabe? Meio lesado. Aí você vai, faz uns cursos, acha que está abafando, né? Não está nada. Mas sentir fome, não passar fome, mas sentir fome é horrível. Desequilibra a cabeça do sujeito. Perde o rumo. Mas você aguenta. Você aguenta. Agora, a sede não. A sede é um negócio implacável. A sede você vai ficando seco. Chega uma hora que você se desorienta todinho por causa de sede, desidratação. E essa palavra aqui, ela fala de água. A semente sem água não brota. A terra sem água não produz. O crente sem o Espírito Santo é só um crente.
Nós podemos ter os melhores templos. Como já foi dito aqui hoje, tem ar quente aqui dentro. Heating. Tá frio lá fora, mas aqui tá gostoso. Tem gente até se abanando aí com calor. Nós podemos ter o melhor som, nós podemos ter a melhor tecnologia, nós podemos ter pregadores cultos, música excelente, mas sem o poder do Espírito Santo, sem a água, nós não vamos frutificar. Sem o mover do Espírito, nós não vamos frutificar. Charles Spurgeon disse: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma alma sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. É só pela obra do Espírito Santo que a igreja continua. É só pela obra do Espírito Santo que a igreja fica de pé, que a igreja avança, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu tenho certeza que quando Jesus Cristo disse isso, ele estava contando com o Espírito Santo. Ele sabia que a igreja seria cheia pelo Espírito Santo. Vamos um pouquinho à frente. Nós precisamos de um avivamento, porque quando a igreja tem sede de Deus, Ele derrama as torrentes do Espírito. Eu acabei de dizer aqui de sede. Sede é um negócio implacável. Mas o Espírito Santo só vai cair. E eu gosto dessa expressão, irmãos. E não é porque é minha, é porque é bíblica. Hoje pela manhã eu estava orando aqui dizendo, quando Pedro chegou na casa de Cornélio em Atos 10, Pedro não foi para abrir a igreja, ele foi para fechar a igreja. Ele chegou lá na igreja, na casa de Cornélio, e disse assim: ó, vocês sabem, né, que não convém a um judeu entrar na casa de um gentio, tal. Aí eu chegar lá na sua casa, lá Gisele e Kevin, e falar assim: você sabe, eu sou paulista, entrar em casa de mineiro, tal, não é bom. Eu já me mando embora para casa. Então não entra não, seu nariz empinado. Mas Pedro começou com aquela conversa e foi falando. Eu acho que ele estava falando tanto que o Espírito Santo falou assim: para aí, vai. A Bíblia diz que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo caiu na casa e encheu a todos com o Espírito Santo. Eu oro para que esse dia chegue. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para interromper o meu culto e para cair sobre a igreja e encher essa igreja com o teu Espírito. Encher essa igreja com o teu poder, inundar essa igreja com a sua água, para que a gente saia daqui flutuando no Espírito, sim, cheios do poder. Deus derrama água sobre o sedento. Deus derrama água sobre o sedento. Porque derramarei água sobre o sedento. Como que está a sua sede aí? Essa semana eu estava fazendo uma oração a Deus. E seguindo um pastor que eu admiro muito, eu estava ouvindo a mensagem dele, e ele disse que um dia, ele estava no 4º ano de seminário, e ele foi fazer uma visita numa congregação, e ele era o primeiro colocado da turma dele. E nessa congregação uma jovem falou para ele assim: como está a sua vida com Deus? E ele falou assim: como? Que história que é essa de vida com Deus? Eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu sei tudo esse negócio aqui, como está a minha vida com Deus? E aí ele voltou para o seminário. E naquela noite, em uma oração, ele descobriu que ele tinha se apaixonado mais pelos livros e pela teologia do que por Deus. Enquanto eu ouvia isso, eu falei assim: Senhor, não deixe os papéis, não deixe os livros, não deixe a minha ocupação me afastar da tua presença. Eu preciso da presença de Deus. Eu tenho sede pela presença de Deus. Esse pastor começou a ir para uma sala no seminário, uma biblioteca. E ele começou a orar e falar com Deus: Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso de intimidade. E a pior coisa é quando você se ajoelha para orar e só consegue falar 2 minutos com Deus, porque você não tem intimidade para trocar ideia com Ele.
Você liga para a vizinha e fala 2 horas da vida do outro, mas você não tem intimidade para falar com Deus 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Aliás, a sua oração é rápida, a minha oração é rápida e muito egoísta. Jesus, obrigado, mas me dá isso, me dá aquilo, abre essa porta, abre aquela outra ali, me proteja, faz isso, guarda a minha família. Eu não estou dizendo que você não pode orar pela sua família e pela sua vida. Eu estou dizendo que Jesus nos chamou para ganhar vidas. E quando nós começamos a interceder por outros, outros vão interceder por nós. A melhor coisa que tem é ouvir alguém dizendo assim: pastor, tal dia eu estava lavando louça, Deus me mandou parar e orar pela sua vida. Ah, irmãos, é um Deus que cuida da nossa vida. Nós precisamos de um avivamento, mas tem que ter sede. Como está a sua sede? Como está a sua vida com Deus? Lembra que eu falei da intercessão? Quanto tempo você consegue orar? Senhor, abençoa minha vida, minha casa, guarda o meu dia em nome de Jesus, amém? Ou será que você entra lá e começa a falar para Ele das tuas bênçãos, das tuas dores, daquele que você quer alcançar, daquele que você... Essa semana eu coloquei alguns pedidos de oração, talvez você nem viu eles, mas tem alguém precisando da sua oração urgentemente, e a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Igreja que ora é igreja de pé, igreja que ora é igreja que avança, igreja que ora é igreja que quebra as portas do inferno e traz e ganha almas para Jesus. A igreja precisa voltar à oração, precisamos ter sede de Deus. Sede de Deus. O salmista no Salmo 42 diz: como o servo, como o veadinho, como a corça brama pelas correntes de água, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ele continua dizendo: assim como o guarda, o sentinela anseia pelo romper da manhã, assim a minha alma anela por ti. Nós não anelamos mais, nós não queremos mais, mas hoje você vai sair daqui com um fogo no seu interior, pedindo a Deus: encha a minha vida, encha a minha vida, encha a minha vida, Jesus. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque uma igreja cheia do Espírito Santo colhe resultados extraordinários. Uma igreja avivada começa com arrependimento, quebrantamento. Você pode dizer assim: pastor, eu nem sou tão pecador assim. Eu sei, glória a Deus. Mas a primeira coisa que nós deveríamos nos arrepender é por não entrar mais na presença dEle, é por não andar mais juntinho com Ele, é por não estarmos mais tão próximos dEle, é por não entendermos tão mais profundamente a palavra santidade. Nós precisamos muito nos aproximar de Deus. Quando há quebrantamento, quando há mudança de vida em nós, um dos próximos aspectos que acontece com a gente é uma ousadia tremenda para compartilhar a palavra de Deus. E o próximo passo é um crescimento explosivo. Não, eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando de uma população. Tem muitos resultados que acontecem. Pecadores endurecidos são quebrantados. Existe uma profunda convicção de pecado. Nós entramos na presença de Deus tão certos da nossa salvação que nós esquecemos que nós somos pecadores. Precisamos de perdão. Existe uma convicção de prioridade. As igrejas começam a se encher de novo, as pessoas começam a vir de novo. Nós estamos vivendo um tempo em que igreja é cider.
Mas eu postei aí já há algum tempo e as pessoas continuam repostando: a igreja deveria ser a desculpa para você não ir em nenhum outro lugar. A igreja deveria ser a sua prioridade. Sabe por quê? Porque tudo vai passar. Tudo na sua vida vai passar. Eu não estou dizendo para você morar aqui 24 horas por dia. Eu não estou dizendo para você deixar o seu trabalho. Eu estou dizendo: cumpra com a sua prioridade. Venha adorar a Deus. Deus tem que ser a sua prioridade. Mas além disso, existe uma convicção profunda da presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você não é mais o Davi, ou aquele Pedro que é absurdamente impulsivo. Agora você tem uma convicção muito grande da presença dele. E agora você é mais parecido com Isaías. Você é mais parecido com alguém normal que diz assim: eu sou um pecador. Eu preciso de ti, Jesus. Você não é autossuficiente, eu não sou autossuficiente, nós precisamos dele. Mas há uma profunda convicção também de ousadia quando nós somos cheios do Espírito Santo. Os crentes tornam-se ousados. Eles saem sem medo de nada. Não se assuste se daqui para frente você começar a ver crente dentro de um mercado colocando a mão na cabeça de alguém e orando, abençoando. Não se assuste quando você chegar no seu local de trabalho e Deus dizer assim: dá uma palavra para aquele ali, conversa com aquele ali, ele está precisando, ela está precisando. Você tem a água viva, distribui dessa fonte. Uma igreja cheia do Espírito Santo não cala a sua voz. Uma igreja cheia do Espírito Santo não se acovarda, não sonega ao mundo a mensagem do Evangelho. O problema é que nós estamos mantendo para nós, enquanto o Espírito Santo quer te encher para levar lá para fora. Uma igreja cheia do Espírito Santo confirma com a vida tudo aquilo que ela prega. Como anda o seu testemunho? Como anda a sua vida? Porque alguém cheio do Espírito Santo rompe o abismo de diferença entre vida falada e vida vivida. Andamos naquilo que pregamos. Ah, pastor, mas o outro está fazendo isso, aquele me irrita. Mas seja você crente. Seja você crente. Seja você crente. Seja você que vai honrar a Deus com a sua vida, com o seu testemunho. Ah, mas o irmão, meu vizinho fez errado. Mas eu vou continuar dando testemunho daquilo que Deus é na minha vida. Porque, irmão, não foi o José que morreu por você na cruz do Calvário. Não foi a Maria que morreu por você na cruz do Calvário. Não foi o irmãozinho A ou a irmãzinha B. Foi o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele comprou com o seu próprio sangue um povo para si. E você faz parte disso. Não deixe que o testemunho do seu irmão te desvie. Não deixe que a ação do seu irmão te desvie do foco que é Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Eu vou terminar, eu não quero extrapolar muito, mas é tão linda essa palavra aqui. Versículo 5 diz assim: este dirá, eu sou do Senhor. Sabe aquela vergonha? Aquela vergonha que você tem de dizer que é crente, assim, assumir mesmo. Às vezes você é um agente secreto lá no seu trabalho. O irmão Antônio tem um testemunho bom para dar disso. Ele aceitou Jesus, trabalhava numa fábrica, aceitou Jesus, chegou lá e começou a falar para todo mundo que era crente. Aí chegava um e dizia assim: eu também sou. Ele falou: eu estou arredondando aqui, irmão Antônio, mais ou menos. O outro chegava: eu também sou crente. E vocês ficaram aqui a vida, todo esse tempo comigo e nunca me falaram de Jesus. Vocês nunca me falaram de Jesus. Assim somos nós, crentes ruins, que está vendo vidas ir para o inferno, mas não tem coragem de dizer assim: olha, Deus tem uma vida nova para você. Deus tem uma vida nova para você. Deus tem uma vida nova para você.
Senhor Jesus chamou a igreja para testemunhar, para ser ousada no testemunho, para viver uma vida de ousadia, para viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo. E eu gostaria de convidar você para ficar de pé. Talvez você tenha dito hoje, durante essa palavra, muito rápida: eu sou esse cara, eu sou essa mulher, sou eu que tenho vivido assim. Eu venho para a igreja, pastor, eu não sinto nem a presença de Deus mais, bem leve. Eu sou essa pessoa que o Senhor abriu o olho e viu olhando para as nuvens, ou brincando com a criança, ou conversando com meu marido, com a minha esposa. Eu sou essa pessoa. Eu queria entrar na presença de Deus, sabe, André? E sentir mais assim, ser mais cheio pela presença dEle, ser mais cheio pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos cantar uma música, e se você tiver desejo no seu coração, se isso for você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. É rápido. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca, a terra seca está aqui, Senhor. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar nessa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva encharcar essa terra seca. Minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Deixa a tua igreja com teu Espírito, Jesus. Faz a água descer de novo, Jesus. Faz a água descer de novo, Jesus, sobre a tua igreja. Enche, batiza com o Espírito Santo. Enche a tua igreja com a tua glória, Jesus. Cada vida que está de joelho, com o coração rendido a ti, Jesus. Enche, meu Deus, com teu Espírito. Batiza com o Espírito Santo nessa manhã, Jesus.